Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Lendo Livros para você. Hoje nós vamos começar mais um livro aqui no canal. Eu quero trazer mais variedades aqui para manter sempre interessante, né? Trazer aí novas histórias, sempre dar uma variada aí. Você aí que está acompanhando Orgulho e Preconceito e também as coisas que a gente só vê quando desacelera, não se preocupe. A gente vai terminar todos esses livros, a gente só vai ficar intercalando aí entre as histórias, entre os livros. Bom, esse aqui então é Drácula, como vocês podem ver aí já. Sim, eu adoro esse livro. Ele é um clássico absoluto e foi o livro que me iniciou aqui no mundo da leitura. Eu quero compartilhar com vocês essa história, né? Bom, falando um pouquinho aqui do livro, essa é a edição da Pandorga. Eu comprei na Amazon mesmo, tá? Rolou uma Book Friday em algum momento do ano passado e foi aí que eu comprei, eu acho, se não tá me falhando a memória. Ele tem capa dura, tem alto relevo, isso aqui é tudo, você consegue sentir como se fosse aqui os ferrinhos dessa janela, né? Esqueci como é que se chama esse tipo de janela. Aqui, tá vendo? Tem um verniz localizado, muito bonito, e no Drácula também vai ter. As laterais são todas pretas, contribuindo aí para a atmosfera sombria desse livro. Tem um fitilhozinho maravilhoso, lindíssimo, vermelho. A diagramação eu achei legal, muito confortável de ler. Ele tem aqui uns detalhezinhos também. Os inícios de capítulo, cadê? Vamos achar um aqui. São legais também. Esse aqui é onde? Capítulo 5, aqui. Capítulo 7, Deméter, né? Então, muito bonito, é um livro muito bonito, muito bem feito. E essa edição aqui da Pandorga traz alguns extras. Além da história, antes de começar aqui, esse livro vai trazer pra gente também alguns arquivos que eles chamam, né? Arquivo Drácula. Temos a apresentação e aqui começa o arquivo. Então ele vai trazer vários recortes aqui sobre o contexto da época, sobre várias coisas aí sobre o Drácula, né? Bram Stoker, contexto temporal que estava rolando, etc e tal. Então, bem legal. Gosto muito dessa edição aqui. Bom, não vou ler isso aqui tudo pra você, todos esses arquivos aqui, mas eu vou passar rapidinho. E aí você que tiver interesse, pausa e dá uma lida, tá? Então é isso. É isso que a gente vai fazer hoje. Se você quer acompanhar, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui que eu vou ficar muito feliz. E vamos nessa, né? Hoje a gente vai ler aqui capítulo 1 e 2. Tá aí o castelo do Drácula. Algumas espadas. Apresentação. Vou pular a apresentação. Você que quer ler, dá uma pausa aí e leia. Arquivo Drácula. Drácula na sétima arte, Nosferatu. Condes e Condessas. Vlad III Drácula, o Empalador. Origem. Bom, origem. Vamos dar uma lida aqui na origem só, pelo menos. Vamos lá. A etimologia do nome Drácula certamente tem origem latina. A palavra é um diminutivo de Draco, que em latim significa dragão ou serpente, animais classicamente associados à figura do diabo. Dentre as ações para a forma de diminutivo, temos a explicação histórica de que Vlad II, pai do príncipe da Valáquia, Vlad III, o Empalador, pertencia à Ordem do Dragão, Societas Draconistarum, uma espécie de ordem de cavalaria. Vlad II ficou completamente obcecado com as representações de dragões, adotando-as em seu brasionário e até mesmo as incluindo em seu próprio nome, Vlad II Dracul. Não sei se é assim que fala não, tá? Tô inventando aqui. Sendo filho de Vlad II, Vlad III passou a ser chamado de Vlad Draculae, ou Vlad Drácula, ou seja, filho de Dracul, ou filho do dragão. A partir daí, acredita-se que Bram Stoker chegou ao nome do Conde Drácula.
Já a palavra vampiro tem uma etimologia bem diferente e muito mais controversa. Diversos linguistas debatem suas origens, alguns alegam que vampiro se originou da palavra eslávica upir, que por sua vez se originou do turco uber, e significa bruxa, tadinho do Zuda. Outros afirmam que a palavra pode ter surgido de uma origem grega, uma vez que o verbo, não sei que verbo é esse, significa beber. Há ainda os que afirmam, sendo essa uma das teorias mais aceitas, que a palavra vampiro advém da palavra sérvia bamiup. Alguns mais radicais defendem que, apesar das lendas de vampiros serem muito antigas, a palavra húngara moderna, da qual não se encontra... pulei uma linha aqui. Alguns radicais defendem que, apesar das lendas de vampiros serem muito antigas, a palavra para designar o agente de vampirismo é uma palavra húngara moderna, da qual não se encontra as origens antigas. Legal. Então tá aí a origem do nome Drácula. Críticas. Não, vamos ler crítica. Você que quer crítica aí, pausa, leia. Música gótica. Então é isso, vamos lá. Capítulo 1, então. Transilvânia. Tô muito animado pra esse livro. Uma outra coisa pra gente falar aqui é que esse livro, ele é um livro epistolar. Ou seja, a história se conta não através de prosa, de conversas, sabe? Diálogos com travessões, etc. Esse livro é contado, essa história é contada, na verdade, através de cartas. Cartas, diários, como se fossem relatos, né? Então, é isto. Gosto desse estilo de escrita também. Capítulo 1, Transilvânia. Diário de Jonathan Harker. Tá aqui grafado. 3 de maio, Bistritz. Saí de Munique às 8h35 da noite, no dia 1º de maio, e cheguei a Viena muito cedo na manhã seguinte. Devia ter chegado às 6h46 da manhã, mas o trem estava 1 hora atrasado. Budapeste parece ser um excelente lugar, pelo que consegui ver da janela do trem, e pelo rápido passeio que dei pela cidade. Tive receio de me afastar muito da estação, pois, como havíamos chegado lá com atraso, partiríamos o mais rápido possível. A impressão que obtive do lugar era como se eu estivesse saindo do Ocidente e entrando no Oriente, na extremidade oeste, as mais esplêndidas pontes sobre o rio Danúbio, que aqui tem uma grande extensão e profundidade, nos conduziram por entre as tradições do domínio turco. O tempo estava muito bom quando partimos e chegamos a Klausenberg ao anoitecer. Passei a noite no Hotel Royal. Lá jantei, ou melhor, ceei, um excelente frango temperado com uma espécie de páprica. Estava muito bom, mas senti muita sede. Nota: pegar a receita para a mina. Perguntei ao garçom e ele disse que se chamava Paprika Händel e que era um prato nacional, portanto daria para conseguir a receita em qualquer lugar da região dos Cárpatos. Meu alemão enferrujado foi muito útil. Para falar a verdade, não sei como teria me virado sem ele. Antes de partir de Londres, como estava com tempo livre, fiz uma visita ao Museu Britânico e consultei livros e mapas referentes à Transilvânia. Algum conhecimento prévio sobre o país poderia vir a calhar ao lidar com um nobre que lá vivia. Descobri que a região, por ele mencionada, fica no extremo norte do país, perto das fronteiras dos 3 estados, Transilvânia, Moldávia e Bucovina, bem no meio dos Montes Cárpatos, um dos lugares mais selvagens e menos conhecidos da Europa. Não consegui a localização exata do Castelo de Drácula em mapa algum, pois ainda não existem mapas deste país, nem nada como nossa Ordnance Survey. Tem uma nota aqui. Ordnance Survey é a agência cartográfica nacional do Reino Unido, formada em 1791. Mas verifiquei que Bistritz, a localidade mencionada pelo Conde Drácula, é bem conhecida. Registrarei aqui algumas anotações, pois elas poderão refrescar minha memória quando for relatar minhas viagens à mina. A população da Transilvânia divide-se em 4 nacionalidades distintas: os saxões ao sul e, misturado a eles, os valáquios, descendentes dos dácios,
os Magiares a oeste e os Sículos a leste e norte. Mais algumas notas. Magiar é um outro nome para o povo conhecido modernamente como húngaro. Os Sículos, ou Szekely em húngaro, são um povo de origem húngara que habita a região oriental da Transilvânia há muitos séculos. Então a Transilvânia divide-se em 4 nacionalidades distintas: os saxões ao sul e, misturado a eles, os valáquios, descendentes dos dácios, os Magiares a oeste e os Sículos a leste e norte. Estou viajando para a região habitada por esses últimos, os Sículos, que se dizem descendentes de Átila e dos Hunos, o que pode ser verdade, pois quando os Magiares conquistaram o país no século XI, encontraram os Hunos que já estavam estabelecidos ali. Li que todas as superstições conhecidas no mundo estão reunidas na região dos Cárpatos, como se fosse algum tipo de centro de redemoinho imaginativo. Nesse caso, minha estada promete ser muito interessante. Nota: perguntar ao conde sobre essas superstições. Não dormi bem, apesar de minha cama ser bastante confortável, pois tive sonhos perturbadores. Já começou, né? Se prepara, Jonathan, se prepara, cara. Durante a noite inteira, um cão uivou debaixo de minha janela, e talvez tenha sido isso que atrapalhou meu sono. Ou pode ter a ver com a páprica, pois bebi uma garrafa de água inteirinha e continuei com sede. Somente quando estava quase amanhecendo consegui adormecer, mas fui despertado por pancadas insistentes na porta do quarto. Imagino então que estivesse dormindo profundamente mesmo. Como café da manhã, deram-me mais páprica e uma espécie de mingau de farinha de milho chamada mamaliga e berinjela recheada com carne moída, o que resultou em um prato excelente chamado impletata. Nota: pegar a receita também. Tive de comer apressadamente, pois o trem partiria um pouco antes das 8, ou melhor dizendo, deveria ter partido esse horário, pois após ter me apressado para chegar à estação às 7h30, tive que esperar mais de 1 hora, sentado em meu vagão, até que ele partisse. Parece que quanto mais a gente avança rumo ao Oriente, menos pontuais são os trens. Como devem ser os da China. Durante todo o dia, atravessamos lentamente uma bela região. Em toda parte havia vilarejos e castelos no topo das encostas íngremes, como os dos antigos missais. Passamos por rios e córregos que, devido às largas margens rochosas de ambos os lados, pareciam estar sempre sujeitos a inundações. A água tem que ser muito abundante e vir em uma corrente forte demais para conseguir arrancar a vegetação das margens dos rios. Em todas as paradas que fizemos havia pessoas, em algumas até multidões que usavam todo tipo de roupa. Alguns pareciam camponeses ingleses ou assemelhavam-se com os que vi quando fui à França e à Alemanha, com casacos curtos, chapéus redondos e calças rústicas. Contudo, havia algumas pessoas muito diferentes. As mulheres da região até pareciam bonitas de longe, mas aproximando-se delas observava-se que eram bem desajeitadas ao redor do quadril. Tá bom. Tá bom, Jonathan, tá bom, você é casado, viu? Todas usavam camisa branca de mangas longas e muitas delas usavam cintos com várias fitas, que flutuavam como aquelas dos figurinos de balé, mas obviamente usavam anáguas por baixo. Os mais estranhos eram os eslovacos, pois pareciam mais bárbaros que os demais grupos. Vestiam chapéus de cowboy, calças largas e encardidas, camisas de linho branco e enormes cintos pesados de couro, quase 30 centímetros de largura, caraca, meu irmão, cravejados de rebites de latão. As botas eram altas e ficavam por cima das calças. Os cabelos eram longos e negros e todos tinham bigodes espessos. Eram muito pitorescos, mas nada simpáticos. Se estivesse no teatro, daria um belo grupo de assaltantes orientais. Que é isso? Mas, de acordo com o que fiquei sabendo, eram inofensivos e parecia até faltar a todos um certo orgulho próprio natural. Então são brasileiros. O crepúsculo já se transformava em noite quando chegamos a Bistritz, e o lugar parecia antigo e intrigante.
Situa-se bem na fronteira, pois se chega a Bucovina pelo Passo de Borgo. Bistritz ainda exibe as marcas da tempestuosa existência há 50 anos. Há 50 anos, houve uma série de incêndios que causou terríveis estragos em 5 momentos diferentes. No início do século XVIII, a cidade foi sitiada por 3 semanas e 13 mil pessoas morreram, acrescentando-se fome e doenças às vítimas de guerra. O Conde Drácula havia sugerido o hotel Golden Krone e descobri que ele era bem antigo, o que me deixou muito feliz, pois assim conheceria ao máximo os costumes do país. Evidentemente já me aguardavam por lá, pois uma senhora de idade muito simpática me recebeu com entusiasmo, dando-me as boas-vindas quando me aproximei da porta. Ela usava trajes tradicionais de camponesa, anágua branca com um duplo avental longo de tecido colorido, quase apertado demais, para a modéstia. O que é uma anágua? O que é uma anágua? Vamos descobrir aqui o que é uma anágua. O que é uma anágua? Uma anágua. Anágua é uma espécie de vestido. Aqueles vestidos bem tradicionais, não? Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Isso é uma anágua. Não sabia. Muito bem, muito bem, muito bem. Ela usava trajes tradicionais de camponesa, anágua branca com duplo avental longo de tecido colorido, quase apertado demais para a modéstia. É o Herr inglês? Perguntou ela com uma mesura. Sim, respondi. Sou Jonathan Harker. Sorrindo, Herr, o que é Herr? Pronome de tratamento alemão equivalente a senhor. Ou seja, é o senhor inglês? Perguntou ela. Sim, respondi. Sou Jonathan Harker. Sorrindo, ela fez um sinal a um senhor de camisa branca, que a acompanhou até a porta, retirou-se e voltou em seguida com uma carta. Meu amigo, seja bem-vindo aos Montes Cárpatos. Espero ansiosamente por vossa companhia. Desejo que durma bem durante a noite. Amanhã, às 3 horas, pegue a diligência para Bucovina. Está reservado um lugar para você. No Passo Borgo, minha carruagem o esperará para trazê-lo ao meu encontro. Espero que sua viagem de Londres até aqui tenha sido boa e estou certo de que sua estada em meu belo país será prazerosa, sublinhado. Seu amigo, Drácula. Diligência. Diligência é um tipo de antiga carruagem de tração animal capaz de levar consideráveis pesos por longas distâncias. Beleza, então Drácula deixou esse recadinho. E aí, próximo registro do diário de Jonathan, 4 de maio. Fiquei sabendo que o dono do hotel havia recebido uma carta do conde com instruções para reservar-me o melhor lugar da diligência. Quando fiz perguntas sobre isso, porém, ele me pareceu reticente e fingiu que não estava entendendo meu alemão. Creio que não era verdade, pois até então ele havia me entendido perfeitamente. Pelo menos respondeu minhas perguntas exatamente como se as tivesse entendido. Ele e a mulher, a senhora que me recebeu, entreolharam-se, denotando medo. Com um resmungo, ele disse que tudo o que sabia era que o dinheiro foi enviado dentro de uma carta. Quando perguntei a ele se conhecia o Conde Drácula e se poderia me dizer algo sobre seu castelo, tanto ele quanto a mulher fizeram o sinal da cruz e disseram que nada sabia, recusando-se a continuar a conversa. Como estava perto da hora de partir, não tive tempo de perguntar qualquer coisa a mais ninguém. Tudo parecia conter certo mistério, e ele não era nada tranquilizador. Um pouco antes de partir, a mulher do dono do hotel veio ao meu quarto e perguntou, sem deixar de esconder o forte nervosismo: "O senhor tem mesmo que ir? Jovem Herr, tem mesmo que ir?" Estava tão alterada que custei a entender o que dizia. Parecia não estar mais dominando o pouco do alemão que conhecia e o misturava com alguma outra língua que eu desconhecia completamente.
Só consegui compreendê-la depois de ter feito muitas perguntas a ela. Quando expliquei que não poderia deixar de ir, pois estavam me esperando por um compromisso importante de negócios, ela perguntou de novo: "Sabe que dia é hoje?" Respondi que era 4 de maio, mas ela sacudiu a cabeça e disse: "É claro, sei muito bem, mas sabe que dia é hoje?" Disse que não entendia o que ela estava falando e ela afirmou incisivamente: "Hoje é a véspera do dia de São Jorge. Não sabe que hoje, quando o relógio bater meia-noite, todos os espíritos malignos do mundo estarão à solta? O senhor sabe aonde vai e o que irá fazer por lá?" Ela parecia tão assustada que procurei acalmá-la, mas não consegui. Acabou ajoelhando-se na minha frente, suplicando que eu não partisse, que esperasse pelo menos mais um dia ou dois. Sua atitude pareceu-me verdadeiramente descabida e acabei ficando desconfortável. Reafirmei que tinha assumido um compromisso profissional e nada poderia interferir. Tentei tirá-la do chão, dizendo que agradecia muito, mas que precisava mesmo partir. Finalmente, ela acabou se levantando, enxugando as lágrimas, e ofereceu-me um pequeno crucifixo que tirou do próprio pescoço. Como membro da igreja anglicana, fiquei sem reação, pois fui ensinado a considerar tais objetos idolatria. Mas, ao mesmo tempo, não queria desapontar a velha senhora que estava tão bem intencionada e com tal estado de espírito. Creio que ela tenha percebido minha hesitação, pois pendurou o rosário em meu pescoço, dizendo-me: "Use-o pelo amor à sua mãe." E logo depois retirou-se do quarto. Estou escrevendo esse trecho do diário enquanto espero a diligência, já atrasada. Mantenho o crucifixo no pescoço, talvez pelo pavor da velha senhora, ou pelas muitas histórias de fantasma do lugar, ou até pelo próprio crucifixo, não sei dizer. Mas de fato me sinto incomumente inquieto. Se esse caderno chegar às mãos de Mina antes que eu volte para junto dela, aproveito para deixar-lhe o meu adeus. A diligência está chegando. Se prepara, Jonathan, se prepara. 5 de maio, o castelo. As névoas da manhã desapareceram e o sol já está bem alto no horizonte distante, que daqui parece recortado por árvores ou talvez montanhas. Está tão longe que as coisas grandes se confundem com as pequenas. Não estou com sono e, como ninguém me perturbará até que seja a hora de acordar... Meu Deus! Vamos começar de novo. As névoas da manhã desapareceram e o sol já está bem alto no horizonte distante, que daqui parece recortado por árvores ou talvez montanhas. Está tão longe que as coisas grandes se confundem com as pequenas. Não estou com sono, e como ninguém me perturbará até que seja a hora de acordar, escreverei até o sono vir. Há muitas coisas estranhas para registrar. Para que não leiam meu diário imaginando que exagerei no jantar antes de partir de Bistritz, deixarei escrito exatamente o que comi. Jantei o chamado Robert Steak, que é uma mistura de bacon, cebola e carne, temperados com pimenta vermelha, espetados em palitos e assados no forno, à moda dos humildes churrascos de gato londrinos. O vinho era um Golden Medjask, que causa uma pontada estranha na língua, mas é bem agradável ao paladar. Tomei 2 taças e nada mais. Quando subi na diligência, o cocheiro estava conversando com a dona do hotel, e sem dúvida falavam sobre mim, pois me olhavam de soslaio. Eco. O que é soslaio? O substantivo soslaio significa obliquidade. Ah, tá. Olhando de canto de olho. Tá bom. Algumas pessoas que estavam sentadas no banco ao lado da porta, o que era chamado por eles de portador de palavras, vieram e ficaram ouvindo. A maioria virava-se para mim com expressão de piedade. Então assim, os caras dizem: "Meu Deus, tadinho dele. Pobre Jonathan Harker." Consegui ouvir, durante a conversa, diversas palavras muitas vezes repetidas, palavras esquisitas, faladas em várias línguas, pois aquele grupo era composto de diferentes nacionalidades. Sendo assim, discretamente tirei da bolsa meu dicionário poliglota e busquei alguns significados. As constatações não foram muito animadoras para mim, pois as palavras eram Ordog, que significa Satanás, Pokol, inferno,
Stregoica, feiticeiro, e Vrolok e Vikoslak, ambas com o mesmo sentido. Uma é eslovaca e a outra sérvia. Significam algo como lobisomem ou vampiro. Nota: perguntar ao conde sobre essas superstições. Quando partimos, todas as pessoas que estavam em frente ao hotel, e que agora eram um número considerável, fizeram o sinal da cruz e apontaram 2 dedos na minha direção. Ou assim, não sei. Com alguma dificuldade. Não. E apontaram 2 dedos na minha direção. Com alguma dificuldade, consegui que um companheiro de viagem me explicasse o que aquilo significava. Ele não quis falar nada a princípio, mas quando soube que eu era inglês, explicou-me que tratava-se de um sinal de proteção contra mal olhado. Não gostei nada daquilo, pois partia para um lugar desconhecido para me encontrar com um homem estranho. Mas todos pareciam tão bondosos e preocupados comigo que não pude deixar de me comover. Nunca me esquecerei da última visão do pátio da hospedagem e do volumoso grupo de pessoas pitorescas, persignando-se enquanto se empertigavam ao redor do largo arco do pórtico, com um pano de fundo de folhas de oleandros e de laranjeiras nos canteiros verdes agrupados no centro do pátio. Então, o cocheiro, cujas calças largas de linho, gotza, como eles a chamam, cobriam toda a frente do assento da diligência, instalou longo chicote nos 4 pequenos cavalos que saíram para e passo, iniciando a viagem. Diante da beleza da paisagem, esqueci-me dos temores fantasmagóricos, embora talvez não fosse fácil sentir-me livre deles. Afinal, eu não sabia a língua, ou melhor, as línguas, que falavam meus companheiros de viagem. Em nossa frente estendiam-se encostas verdejantes margeadas por florestas e bosques, e no alto das colinas agitavam-se pomares ou casas de fazenda, cujas empenas do telhado voltavam-se para a estrada. Em toda parte havia uma enorme quantidade de florescentes árvores frutíferas, maçãs, ameixas, peras e cerejas. Conforme passávamos pela região, pude perceber a grama verde debaixo das árvores, cheia de pétalas caídas. E dentre as colinas verdejantes, que as pessoas locais chamam de Mittalland, seguia a estrada repleta de curvas cobertas por relva ou afuniladas pelas esparsas poras dos pinheirais, que, de vez em quando, desciam as encostas como labaredas. Apesar de a estrada ser íngreme, a carruagem parecia flutuar por ela com uma pressa que eu não podia compreender, mas era evidente que o cocheiro queria chegar rapidamente ao Passo Borgo. Contaram-me que aquele caminho era excelente no verão, mas que ainda não havia sido consertado depois dos danos sofridos pelas nevascas do inverno. Nesse aspecto, é diferente das estradas nos Cárpatos, em que há uma velha tradição de sempre ficarem em mau estado. Mesmo em tempos antigos, os hospodars, termo usado em línguas eslávicas para designar geralmente senhores de propriedades ou governadores. Os hospodars não as restauravam para que os turcos não pensassem que estavam se preparando para receber soldados estrangeiros, e assim apressassem uma guerra que, na realidade, estava sempre prestes a estourar. Além das encostas verdejantes e ondulantes de Mittalland, havia poderosas encostas arborizadas até as altas escarpas dos Cárpatos. Estendiam-se tanto à direita como à esquerda, com o sol do final da tarde caindo sobre eles e exibindo fantásticas cores da cadeia de montanhas, azuis profundos e roxos nas sombras dos picos, verdes e marrons onde a relva e a rocha se misturavam, e uma perspectiva infinita de rochas irregulares e pedras angulosas, e até elas mesmas se perdiam no horizonte, dando ênfase a imponentes picos nevados. Em vários locais havia majestosos penhascos nas montanhas, pelos quais, quando o sol começava a baixar, dava para ver os clarões de quedas d'água cristalinas. Um de meus companheiros de viagem tocou em meu braço quando um pico nevado de uma montanha bem alta parecia estar logo à sua frente. "Veja! Istenzek, o trono de Deus!" exclamou, fazendo o sinal da cruz respeitosamente. Conforme seguíamos nosso caminho interminável, o sol ficava cada vez mais baixo atrás de nós. As sombras do anoitecer começaram a surgir. O topo da montanha, coberto de neve, ainda apresentava os sinais do crepúsculo e parecia reluzir com um discreto e delicado rosa.
Passamos por tchecos e eslovacos, todos com trajes tradicionais, e infelizmente percebi que muitos apresentavam casos de bócio. Eco. O que é bócio? Bócio é o aumento do volume da glândula tireoide, geralmente causado pela falta de iodo. A existência de nódulos na tireoide também é considerada bócio. O bócio também pode estar relacionado à carência nutricional, fazendo a glândula tireoide inchar, agindo como um mecanismo de compensação e formar o bócio carencial. Entendido. Infelizmente percebi que muitos apresentavam casos de bócio. Vi muitas cruzes na beira da estrada e, passando por elas, todos os meus companheiros de viagem se persignavam. De vez em quando, passávamos por camponeses, homens e mulheres ajoelhados diante de um altar, e pareciam tão devotos que nem prestavam atenção ao mundo exterior. Eram tantas coisas novas para mim. Montes de feno nas árvores, lindos emaranhados de bétulas com os troncos trilhando feito prata por entre o delicado verdejar das folhas. Ocasionalmente, uma carroça tradicional passava por nós. Era um veículo camponês comum, com estrutura comprida e articulada, como vértebras helicoidais, projetado para adaptar-se às irregularidades da estrada. Transportavam um grupo de camponeses que voltavam para casa, tchecos com peles de ovelhas brancas e eslovacos com peles tingidas e longas tranças com machados nas extremidades. E longas lanças com machados nas extremidades. À medida que anoitecia, passou a esfriar muito, e o avanço do crepúsculo parecia fundir em uma bruma soturna as sombras de árvores, carvalhos, faias e pinheiros. Contudo, conforme subíamos através do passo, os abetos negros ainda se destacavam do fundo de neve recente em alguns locais dos vales que corriam lá embaixo nas encostas. Os bosques de pinheiros pareciam fechar-se sobre nós na escuridão. Enormes massas cinzentas encobriam as árvores em alguns pontos e produziam efeitos estranhos e solenes, ao mesmo tempo em que ainda faziam voltar à tona os pensamentos e imaginações assombrosos do início do dia. O pôr do sol trazia um estranho relevo às fantasmagóricas nuvens dos Cárpatos. Alguns trechos nas encostas eram tão irregulares que, apesar da pressa do cocheiro, os cavalos só conseguiam passar bem devagar. Quis descer e seguir a pé ao lado deles, como se faz na Inglaterra, mas o cocheiro não me autorizou. Não, disse ele. Não se deve andar a pé aqui. Os cães são muito bravos. E acrescentou visivelmente com a intenção de fazer graça, olhando em torno para ver o sorriso de aprovação das demais pessoas. Ele adicionou, né? E o senhor ainda poderá ver muita coisa desse tipo antes de dormir. A única parada que fez foi momentânea para acender os lampiões. Quando escureceu de vez, a agitação entre os passageiros aumentou. A carruagem ia com muita velocidade, mas ainda assim os viajantes incitavam o cocheiro a avançar mais depressa. Ele açoitava os cavalos impiedosamente, estimulando-os aos gritos, vibrando o comprido do chicote. Na escuridão, avistei certa mancha de luz acinzentada à frente, como uma fenda nas montanhas. A agitação entre os passageiros cresceu. A diligência sacudia insanamente sobre as grandes molas de couro, como uma embarcação em mar agitado. A estrada tinha melhorado, parecíamos voar por cima dela, e as montanhas aparentavam se transformar de ambos os lados, fechando-se sobre nós. Estávamos entrando no Passo Borgo. Um a um, vários dos passageiros ofereceram-me presentes, obrigando-me a aceitá-los com tamanha veemência que não dava para recusar. Eram presentes estranhos e diversos, mas todos oferecidos com boa vontade, acompanhados de palavras gentis, bênçãos e aquela mistura estranha de movimentos supersticiosos que via na frente do hotel de Bistritz, o sinal da cruz e o sinal de proteção contra a mal olhada. Depois, enquanto o cocheiro se debruçava sobre os cavalos que galopavam pela estrada, os passageiros olhavam pelas vidraças, observando avidamente a escuridão. Era evidente que algo muito excitante estava acontecendo ou prestes a acontecer. Mas embora eu tenha perguntado a todos os passageiros, ninguém quis me dar uma explicação. A excitação permaneceu por algum tempo. Por fim, avistamos a entrada oriental do Passo Borgo. Nuvens escuras e pesadas cobriam o céu.
e o ar estava carregado e sufocante, pronunciando trovoadas. Dava a impressão de que a cadeia de montanhas separava duas atmosferas distintas e havíamos acabado de penetrar na tempestuosa. Comecei a olhar para fora, também àquela altura, procurando a carruagem que deveria levar-me ao conde. Esperava a qualquer momento ver o clarão dos lampiões, mas só vi escuridão. A única luz vinha dos lampiões da própria diligência em que estávamos, e seus feixes de luz mostravam as nuvens brancas formadas pela respiração dos cavalos ofegantes. Os passageiros se encostaram em seus assentos, com suspiros de alegria que pareciam zombar do meu próprio desapontamento. Eu estava pensando no que deveria fazer quando vi o cocheiro consultar o relógio e dizer aos outros algo que mal consegui ouvir, pois seu tom de voz foi muito baixo. Achei ter ouvido o seguinte, 1 hora mais cedo. Então, ele se virou para mim e disse em um alemão pior que o meu: Não há carruagem nenhuma aqui. O Herr não está sendo esperado. Deve ir conosco para Bukovina e voltar amanhã ou depois de amanhã. Será melhor depois de amanhã. Enquanto falava, os cavalos começaram a relinchar e bater as patas de forma tão enfurecida que o cocheiro precisou dominá-los. Naquele momento, entre os gritos dos camponeses que faziam o sinal da cruz, apareceu uma carruagem puxada por 4 cavalos que parou ao lado do cocheiro. Pude notar pela luz dos lampiões que os 4 animais eram todos pretos e tinham uma aparência magnífica. Vinham conduzidos por um homem bem alto, com uma barba castanha muito longa, que usava uma cartola negra, parecendo querer ocultar o rosto. Só consegui perceber que o brilho em seus olhos era muito vivo. Está adiantado hoje, meu amigo, disse ele ao cocheiro. O homem respondeu gaguejando. O Herr inglês estava com muita pressa. E o estranho retrucou. Talvez seja por isso que queira levá-lo para Bukovina. Não tente me enganar, meu amigo. Sei muita coisa e meus cavalos são velozes. Ele sorria enquanto falava, e a luz dos lampiões iluminou sua boca de contorno severo, com lábios muito vermelhos e dentes pontiagudos e brancos como marfim. Um de meus companheiros de viagem murmurou para o outro o verso de Lenor, de Burger. Den die Toten heiten schnell, que significa pois os mortos viajam depressa. Trecho do poema de Gottfried de August Burger, conta a história de Lenore, que é conduzida à morte por um homem misterioso que ela pensa ser o seu amado de Wilhelm. O bizarro cocheiro ouviu aquelas palavras e olhou para nós, sorrindo. O viajante virou o rosto, fazendo o sinal da cruz ao mesmo tempo em que fazia o sinal de proteção com os 2 dedos. Como pode? Dê-me a bagagem do Herr, ordenou. Rapidamente minhas malas foram colocadas na carruagem. Desci pela lateral da diligência e o cocheiro ajudou-me a subir na carruagem, pegando-me pelo braço com um punho de aço. O cocheiro da outra carruagem, ajudou-me a subir na carruagem, pegando-me pelo braço com um punho de aço. Parecia ter uma força prodigiosa. Sem dizer uma palavra, sacudiu as rédeas. Os cavalos viraram e mergulhamos na escuridão da passagem. Olhando para trás, vi a respiração dos cavalos na luz dos lampiões e meus companheiros de viagem fazendo o sinal da cruz. Em seguida, o cocheiro estalou o chicote, gritando para os cavalos e todos em direção a Bukovina. Vendo-os sumir nas trevas da noite, correu-me pelos corpos um estranho arrepio de frio e dominou-me a sensação de solidão. Mas senti um manto ser atirado sobre meus ombros, um chale sobre meus joelhos, e o cocheiro me disse em excelente alemão: A noite está fria, mein Herr. E meu patrão, o conde, incumbiu-me de tomar conta do senhor. Debaixo do assento há uma garrafa de Slivovitz, aguardente de ameixa da região, se o senhor quiser. Não bebi, mas era um consolo saber que tinha bebida ali à mão. Sentia-me confuso, mas não amedrontado. Acho que se tivesse outra opção, eu a teria escolhido em vez de seguir nessa viagem em direção ao desconhecido. A carruagem avançava com rapidez em linha reta, depois fez uma curva completa e entrou em outra estrada. Minha impressão era de que passávamos constantemente pelos mesmos lugares, e de fato, tomando um ponto de referência, dei-me conta de que estava acontecendo isso mesmo. Não tive coragem de perguntar ao cocheiro o que tudo isso significava e realmente temia em assim fazer, pois eu pensei que na situação que me encontrava,
Qualquer protesto não surtiria nenhum efeito, caso ele estivesse deliberadamente atrasando a viagem. Logo, tive curiosidade, contudo, em saber as horas, e com um fósforo aceso, consultei o relógio. Faltavam poucos minutos para meia-noite. Isso me deixou assustado, pois creio que a difundida superstição a respeito da meia-noite intensificou-se em decorrência das minhas recentes experiências. Aguardei os acontecimentos com uma nauseante expectativa de suspense. Jonathan. Logo em seguida, ouvi um cão uivar ao longe, em alguma casa de fazenda distante da estrada. Parecia um longo e atemorizante lamento. O uivo foi respondido por outro cão, depois por mais outro e por um terceiro. Até que, trazido pelo vento, que agora soprava de leve sobre o desfiladeiro, chegou aos meus ouvidos um ganido selvagem que parecia vir de muito longe, tão longe quanto a imaginação pode alcançar. Ao primeiro uivo, os cavalos começaram a ficar agitados, mas o cocheiro sussurrou algo e eles se aquietaram, pois ainda permaneceram trêmulos e suados como se tivessem fugido após um susto. Depois, muito distante, vindo das montanhas de ambos os lados, ouvimos um uivo ainda mais forte e mais agudo. Era o som dos lobos, que afetou da mesma maneira a mim e aos cavalos. Tive vontade de pular da caleça e sair correndo, e os cavalos começaram a empinar e a se debater alucinadamente. O cocheiro precisou empregar toda a força que tinha para contê-los. Em poucos minutos, contudo, meus ouvidos se acostumaram àquele som e os cavalos ficaram tão calmos que o cocheiro pôde descer do carro e ficar em pé diante deles, acariciando-os e sussurrando-lhes em seus ouvidos, como eu tinha ouvido dizer que os domadores de cavalos costumam fazer. O resultado foi sensacional. Os animais ficaram totalmente calmos sob suas carícias, embora ainda tremessem. O cocheiro voltou para o seu lugar e sacudiu as rédeas, aumentando a velocidade. Dessa vez, quando chegou à extremidade do passo, virou de súbito para um caminho que fazia uma curva apertada para a direita. Estávamos cobertos por árvores com galhos inclinados, e em alguns trechos do caminho, arcos se formavam sob a estrada, de modo que... De modo a parecer que estávamos passando por um túnel. Penhascos margeavam o caminho e enormes rochedos surgiram de ambos os lados. Apesar de estarmos abrigados, podíamos ouvir o sibilar do vento que gemia e assobiava entre os rochedos, e os ramos das árvores se entrechocavam enquanto seguíamos em frente. O frio aumentava e a neve começou a cair em flocos muito finos. Logo, tudo ao nosso redor, incluindo nós, estava coberto por um manto branco. O vento ainda insistia em nos trazer os uivos dos cães, embora cada vez mais fracos. O uivo dos lobos, ao contrário, parecia cada vez mais perto, como se estivesse nos cercando. Tive receio de que os cavalos partilhassem do meu medo. O cocheiro, contudo, não parecia nem um pouco perturbado. Ele olhava ora para a esquerda, ora para a direita, mas eu não conseguia distinguir coisa alguma no meio da escuridão. De repente, vi brilhar uma chama azul à esquerda. O cocheiro a viu no mesmo momento. Parou os cavalos imediatamente, saltou da caleça e sumiu na escuridão. Eu não sabia o que fazer, principalmente com o uivo dos lobos cada vez mais próximo. Contudo, enquanto estava pensando, o cocheiro reapareceu e, sem dizer palavra alguma, retomou seu assento e retomamos a viagem. Creio que adormeci e comecei a sonhar com o incidente, pois isso pareceu se repetir indefinidamente. E agora, pensando em retrospecto, tenho a impressão de que tenha vivido um pesadelo horrível. Em uma das ocasiões, a chama apareceu tão perto da estrada que, apesar da escuridão que nos cercava, pude notar os movimentos do cocheiro. Ele se dirigia rapidamente para o ponto em que aparecia a chama azul, que devia ser muito fraca, já que não parecia iluminar o local situado ao redor dela, e apanhando algumas pedras, pareceu fazer certo arranjo. Em outro momento, ocorreu um estranho efeito óptico. Quando o cocheiro ficou entre mim e a chama, não obstruiu a luz fantasmagórica e eu pude vê-la durante todo o tempo. Fiquei intrigado, mas o efeito foi momentâneo e concluí que meus olhos estavam me enganando. Ah, qual é, Jonathan? Devido ao esforço de enxergar na escuridão. Depois, as chamas azuis sumiram entre a escuridão e nós aceleramos através da escuridão com o uivo dos lobos em torno de nós.
como se os animais estivessem seguindo a carruagem em um círculo em movimento na escuridão. Por fim, houve uma ocasião em que o cocheiro se afastou mais do que das outras vezes, e durante sua ausência, os animais começaram a relinchar e pinotear, apavorados. Não compreendi a razão, pois o uivo dos lobos cessou inteiramente. No mesmo instante, a lua, irrompendo entre as nuvens escuras, surgiu atrás de um rochedo, e à sua luz vi que estávamos rodeados por lobos, com os dentes pontiagudos e as línguas para fora, patas compridas e musculosas e o pelo desgrenhado. Eram muito mais terríveis naquele silêncio soturno do que quando estavam uivando. Senti-me paralisado pelo medo. É apenas quando um homem se vê face a face com tais terrores que ele pode entender seu verdadeiro significado. Todos juntos os lobos começaram a uivar, como se a lua tivesse algum efeito peculiar sobre eles. Os cavalos empinavam, desesperados, revirando os olhos de maneira angustiante, mas o círculo vivo do terror os cercava por todos os lados, e eles tinham de ficar dentro dele. Gritei, chamando o cocheiro, compreendendo que a única solução seria tentar quebrar o círculo dos lobos para ajudá-lo a se aproximar. Comecei a gritar e bater com as mãos na lateral externa da carruagem, na esperança de assustar os lobos que estavam daquele lado e dar ao cocheiro uma oportunidade de regressar ao seu assento. Não sei como ele chegou lá, mas o fato é que ouvi sua voz se erguer em um tom imperativo, e olhando para a direção de onde partia o som, eu o vi de pé na estrada. Agitou os braços, como que afastando algum obstáculo invisível, e os lobos recuaram. Naquele momento, uma pesada nuvem obscureceu a face da lua e as trevas voltaram a reinar. Quando consegui enxergar de novo, o cocheiro estava entrando na carruagem e os lobos tinham desaparecido. Foi tão estranho que um pavor inenarrável tomou conta de mim e tive medo até de falar ou de me mexer. O tempo parecia interminável quando retomamos nosso caminho, agora na quase completa escuridão, com as nuvens que passavam escondendo a lua. Continuamos a subir, descendo às vezes, mas quase sempre subindo. De repente, notei que o cocheiro estava fazendo os cavalos entrarem no pátio de um vasto castelo em ruínas. Não vinha um só raio de luz das janelas do castelo, e as ameias destruídas formavam uma linha denteada contra o céu. Terminamos o capítulo 1. Bom, eu ia ler aqui o capítulo 2, mas o vídeo já está bem comprido, então a gente vai continuar aqui no próximo capítulo, no próximo vídeo, tá bom? Bom, essa história já está muito boa, eu espero que vocês estejam gostando até agora. Então, se você chegou até aqui, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.